Bem, por decisão, gente, vamos abrir nossas Bíblias e vamos à palavra desta noite. Como você sabe, nós estamos na carta aos Hebreus, capítulo 7. Estamos, na verdade, praticamente na metade da carta aos Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 3. Hebreus 7, de 1 a 3. Abra sua Bíblia e nós vamos então a palavra do Senhor, nosso Deus. São apenas 3 versículos. Então, a minha versão diz assim, essa versão que eu trouxe hoje, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e que era sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. O autor apresenta Melquisedeque como sacerdote, né? E apresenta como que o sacerdócio dele é semelhante ao sacerdócio de Cristo, e ele vai depois dizer que Cristo tem um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que nós temos aí? A palavra Melquisedeque significa em si rei de justiça. A palavra, o nome Melquisedeque é a junção de duas palavras, Melech, que é rei, e a palavra é Sadik, que é justiça. Então, rei justo, né? Por exemplo, você vê lá na Bíblia, no Velho Testamento, um homem chamado, aliás, começa com o nome de um homem, depois se transforma num título, né? Assim como, por exemplo, você tem Herodes, teve o primeiro Herodes o Grande, depois tiveram Herodes, ou seja, o nome de alguém se tornou depois títulos, como César Augusto, aí depois vieram os Césares, né? Então, porque César Augusto foi o primeiro a se declarar ali, né? Vai se declarando como imperador e aquela coisa toda, tem Júlio César, e aí vai César Augusto e assim por diante. Nós temos aqui, na Bíblia, no Velho Testamento, tem um homem chamado Abimeleque. Lembra de Abimeleque? Abimeleque, e depois vai então surgir o pai Abimeleque na época de Abraão, depois Abimeleque lá na época de Isaac, porque eles vão se tornando reis e vão tomando o nome do pai. Então, Abi vem da palavra Abi, que é pai, Meleque, rei, pai, ou pai de reis, né? A ideia é mais ou menos essa. E aí nós temos a figura de Melquisedeque, ou seja, rei de justiça, rei de justiça por causa da palavra de Sadik. Agora olha só, quem foi Melquisedeque? O que se fala sobre Melquisedeque? Na verdade, é um personagem
que a Bíblia fala muito pouco. Praticamente nós só temos uma referência lá no Gênesis e depois na carta aos Hebreus. E você não tem mais, então, sobre Melquisedeque. Então, olha só, o verso 1 diz, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo. O que diz sobre ele? Primeiro diz que ele era rei de Salém. Salém se refere a Jerusalém. Jerusalém, ele tinha esse nome lá atrás. Jerusalém teve dois nomes: Jebus, que era uma fortaleza dos jebuseus, e você tem também o nome de Salém, se referindo a Jerusalém. Depois a cidade vai tomar esse nome de Jerusalém. Então, esse Melquisedeque aí, a Bíblia apresenta como se ele fosse rei de Jerusalém, quando Jerusalém ainda não era Jerusalém, quando era só Salém. E Salém vem da palavra Shalom, que significa paz, prosperidade, bem-estar. Shalom significa tudo isso. Então, a Bíblia diz que ele era rei de Salém. E a Bíblia diz também que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, conforme está escrito ali. Agora, olha só, vamos verificar também em Hebreus, capítulo 7, verso 15. Hebreus, capítulo verso 15. Olha só o que está escrito. E muito mais manifesto é, ainda assim, a semelhança de Melquisedeque se levantar todo sacerdote. Ou seja, mais uma vez confirmando o sacerdócio de Melquisedeque. Verso 17 do mesmo capítulo. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, se faz uma referência aí a Jesus, dizendo que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sabemos que o sacerdote no judaísmo, lá atrás, judaísmo antigo, eles tinham que vir da tribo de Levi, que era justamente a tribo de Moisés e de Arão. Tinha que vir do sacerdócio araônico, ou seja, o primeiro sacerdote foi Arão, que foi instituído pelo próprio Moisés, que Deus mandou que Moisés assim fizesse, e agora todos os sacerdotes viram então a linhagem de Arão. Mas, no entanto, no Velho Testamento nós temos esse personagem, que é então sumo sacerdote, chamado então Melquisedeque, aliás, sacerdote, e que a Bíblia diz que Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós podemos entender que esse Melquisedeque era muito maior que Arão. Não é isso mesmo? Então, muito bem. O que nós temos? Vamos abrir a Bíblia lá, então, em Gênesis 14, verso 18. Lá, quando cita sobre Melquisedeque no Gênesis 14, verso 18. Aí diz: e Melquisedeque, rei de Salém, olha aí, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Uma coisa muito interessante, eu acho que eu falei isso outro dia aqui, é que ele vai ao encontro de Abraão, porque Abraão tinha ido a uma guerra, que era 4 reis contra 5, e o sobrinho de Abraão tinha sido capturado, e Abraão vai lá para trazer de volta o seu sobrinho Ló. Ló deu um pouco de trabalho para Abraão, né? E aí, olha só, Abraão vai guerrear contra esses reis.
E Abraão vai guerrear, e quando ele volta então dessa guerra, que foi vitorioso, vem Melquisedeque se encontrar com Abraão. A Bíblia não registra se eles já tinham se encontrado em algum outro tempo, mas o fato é que Melquisedeque veio se encontrar com Abraão, e Abraão tem um respeito muito grande por ele, uma honra muito grande. A Bíblia diz que Melquisedeque traz pão e vinho. E aí a Bíblia vai dizer, como nós já vimos hoje à noite, que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí é interessante por quê? Porque Melquisedeque traz pão e vinho. E aí é interessante porque Jesus, na última Páscoa, ele disse que o pão era o corpo dele e o vinho era o seu sangue. Ou seja, parece que há aí uma antecipação, então, de uma forma simbólica e profética, a respeito então da vida de Jesus, já aí no Gênesis, colocando então o pão e o vinho, ele traz pão e vinho. E é interessante porque o pão simboliza o corpo de Cristo. Claro que isso não está expresso aí. Eu estou dizendo que isso mais simbolicamente isso. Depois que a gente conhece o Novo Testamento, o que Jesus disse, que o pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. Então há uma antecipação, né? Então ele é sacerdote e ele traz sacerdote de Salém e trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. O interessante, sabe que é? Que isso aqui é anterior ao judaísmo, anterior à lei de Moisés, anterior a absolutamente tudo. Sabe o que se revela para nós? Que Deus chega primeiro do que o homem. Deus chega primeiro do que qualquer coisa institucionalizada. Deus chega primeiro, então, antes então dos outros, ou seja, mesmo não tendo nada instituído, lá já tinha um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo. Que maravilha, né? Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Vamos abrir nossas Bíblias, ainda continuando. Vamos voltar lá em Hebreus 7, verso 12. Vamos lá. Hebreus 7, verso 12. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Olha só. A quem Abraão deu o dízimo de tudo. Veja, era alguém que Abraão considerava. Vamos colocar o verso de novo aí, aqui, ó, E Abraão, quando ele regressava na matança dos reis, e o abençoou. Essa parte aqui, que nós vamos deixar para trás. Melquisedeque abençoou Abraão. A Bíblia diz assim, que o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, esse Melquisedeque era maior do que Abraão. Abraão na Bíblia é chamado de o pai da fé. Abraão é chamado de o amigo de Deus. Mas tem alguém aqui que é maior do que Abraão. Esse é maior do que Abraão. E ele abençoa Abraão. Não é Abraão que o abençoa, mas é ele que abençoa Abraão. Verso 2. Vamos para lá. A quem também Abraão deu o dízimo, ou seja, a 10ª parte, Abraão entregou a ele. Então Abraão reconheceu sua autoridade, e por reconhecer a sua autoridade, e como sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia diz que Abraão entregou-lhe os dízimos. E a Bíblia diz de tudo. De tudo, Abraão me deu dízimos. Uma coisa interessante também, que nós estamos num período que é anterior à lei mosaica.
não tinha sido instituído, na verdade, o culto do Antigo Testamento, conforme a lei de Moisés, e no entanto esse homem chamado Abraão, ele entrega dízimos a Melquisedeque. Você sabe que a instituição do judaísmo na religião hebraica ou hebreia, ela só acontece de forma sistemática a partir da lei de Moisés, a partir de Moisés, a partir do Êxodo. Nós estamos no Gênesis, né? Nós estamos no fato que o homem foi revelado primeiro lá no Gênesis, conforme nós lemos Gênesis 14. E agora ele é registrado de novo na carta aos Hebreus. E a Bíblia diz que deu dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então olha só, esse princípio, na verdade, da entrega de dízimos, é um princípio anterior à lei de Moisés. E tem um autor de uma enciclopédia chamado Norman Chandler. Ele disse, na verdade, o seguinte, que havia nas culturas antigas a prática da separação da décima parte. Então Abraão, na verdade, faz algo que já era um costume dos povos antigos daquela região, então separar a décima parte e entregar. E então aqui está Abraão fazendo isso. Mas vamos verificar isso também no Gênesis 14, verso 19 e verso 20. Vamos confirmar lá. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha o que Melquisedeque declara, né? Ele o abençoou e ele disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Então ele abençoa pelo Senhor Abraão, e ele diz: o possuidor dos céus e da terra. Verso 20: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele está dizendo: olha, a tua vitória veio da parte do Senhor. O Senhor foi que te deu vitória. E aí, olha só, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão entrega-lhe o dízimo de absolutamente tudo. Muito bem. Então, Abraão reconhecia a autoridade de Melquisedeque. Vamos ao versículo 3 de Hebreus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Olha só o que a Bíblia diz sobre Melquisedeque. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha genealogia. Por essa expressão, se pensa, na verdade, que Melquisedeque era, na verdade, celestial e não simplesmente alguém humano. Aliás, alguns interpretam dizendo que Melquisedeque possivelmente fosse a presença de Cristo na face da terra antes de se fazer carne, de algum modo. Mas Melquisedeque é uma incógnita, ou seja, é algo que não se tem resposta. Mas alguém, talvez mais liberal, que vai dizer assim: não, simplesmente é porque não tem registro da mãe do pai dele, nem da genealogia dele. Não parece ser essa a ênfase desse texto, não é verdade? Então, olha só: não tendo princípio de dias nem fim, significa o quê? O que é que não tem princípio e não tem fim? Eterno. Não é isso mesmo? O que tem princípio e tem fim é finito. O que tem começo, mas não tem fim, é infinito. E o que não tem começo e não tem fim
conhecida como eterno. Então nós temos aí essa figura chamada Melquisedeque, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Aqui está uma razão para que alguns interpretem dizendo o seguinte: Melquisedeque possivelmente era Cristo antes de se fazer carne. O Verbo que se fez carne esteve de algum modo aqui e abençoou Abraão. Então, mas é uma incógnita, essa é uma. Se você perguntar assim, quem foi Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Nós vamos continuar perguntando. E, como disse um missionário que morava em Paraná, um canadense, ele disse que quando ele chegasse no céu, ele fazia fazer duas perguntas imediatamente. A primeira delas é se tinha café no céu. Ele gostava muito de café. E a segunda era: onde está o apóstolo Paulo? Ele falou as coisas difíceis, eu quero que ele me explique. Talvez a gente também teria que perguntar onde está o autor de Gênesis, né? Onde está o autor da carta aos Hebreus, para a gente perguntar algumas coisas. E onde é que está Melquisedeque? Então lá no céu pergunta: quem é Melquisedeque? Bom, então eu já tenho uma pergunta para você fazer. Muito bem. A Bíblia diz assim que permanece sacerdote para sempre. Perceba que a Bíblia diz que ele permanece sacerdote para sempre. Ou seja, significa que ele não morreu. Ele não tem começo de dia, ele não tem fim de dia, ele não tem genealogia, ele é semelhante ao Filho de Deus. E ele permanece sacerdote eternamente, ou seja, ele não experimentou a morte. Gente, nós temos na Bíblia dois personagens que não experimentaram a morte, é muito claro a Bíblia, né? Quem são eles? Enoque e Elias. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou? Não tem que morrer, porque um dia nós vamos ter que morrer, né? Às vezes eu fico pensando se eu não tenho que morrer. Eu gostaria de morrer se eu pregando e cair. Mas, imagine vocês, olha só, ele não morreu. A Bíblia tem umas coisas que a gente fica assim, impressionado, né? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim lá no capítulo 8, que tem Filipe. Filipe não era apóstolo, era um dos diáconos que se tornou um evangelista. A Bíblia diz que ele não batizou o eunuco ali na estrada que vai para casa, e a Bíblia diz que depois que batizou o eunuco, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, ele desapareceu na frente dele, e ele se viu em azoto, então pregando a palavra do Senhor. Agora imagine, esse cara está na sua frente e ele desaparece. Imagine. A ciência está tentando aí a chamada teletransporte, né? Transformar a matéria de um lugar para outro, né? Eu acho que ele não conseguiu. Mas lá na Bíblia já tem. O Espírito do Senhor arrebatou o Filipe e ele foi para outro. Que maravilha! Quem não gostaria disso? Mas você quer uma essa história seguinte, quer ir para algum lugar agora, lugar massa, era aquilo que o Senhor podia fazer por ele. O Senhor seria maravilhoso, né? Não comprar mais passagem. Quero estar agora na praça de Moscou. Moscou não é perigoso para lá, né? Agora, né? Tem Putin.
Gente, por falar nisso, o mundo está meio complicado, né? Mais de 600 pessoas já morreram lá no Irã. O governo está matando o seu próprio povo. Mais de 10 mil presos. Sabe, queridos, sacerdotes para sempre somos chamados a abençoar. Sabe por quê? Porque todo crente agora se torna também um sacerdote. O sacerdote, nós cremos no sacerdote universal de cada crente. Então você está neste mundo para abençoar. Seja você alguém que abençoa, seja você alguém que estenda a mão, seja você que tenha palavras que abençoe. Somos chamados a honrar, como Abraão honrou ali na presença de Melquisedeque. Somos chamados a nos parecermos com Jesus. Gosto da passagem de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ei, você é chamado para imitar a Cristo. Você é chamado para caminhar imitando a Cristo neste mundo. Então nós devemos passar por um crivo. Aquilo que Cristo fez é aquilo que eu devo fazer. Aquilo que Cristo não fez, eu não devo fazer. Então eu devo perguntar como é que Cristo trataria desse negócio. Como é que Cristo então cuidaria disto? Há um livro que se tornou um filme, que o título é assim: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? É muito importante a gente fazer essa pergunta, porque se nós não estivermos aqui envolvidos em imitar Jesus, não somos cristãos. Porque cristão é seguidor de Cristo. E não membro de uma congregação qualquer. Não. Cristão é seguidor de Cristo. Você pode ser um bom crente batista e não ser cristão. Você pode ser um bom crente assembleiano e não ser cristão. De que me adianta isso? De que me adianta se não tentar imitar a Cristo? De que adianta a vida se eu não tiver como desafio imitar a Cristo? Então sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém.